dia, sejam bem-vindos a mais um Em Pauta, seu programa de entrevistas aqui na UERN TV. Muito prazer, eu sou Letícia Oliveira e estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também no canal 23.1 da TCM. No programa de hoje iremos receber Hugo Gomes, professor de matemática há 17 anos e criador do curso preparatório para o Enem, o Radix. O tema dessa semana será o ensino na era das redes sociais. Bom dia, Hugo, seja bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia aos telespectadores da UERN TV. Para mim é um prazer, vir aqui falar sobre meu hobby, que também seria meu trabalho, que é a educação. Bom dia, Hugo. O prazer é todo nosso. Hugo, primeiramente vamos entender como foi a sua relação, como iniciou a sua relação com a matemática, antes mesmo ali de pensar em ser professor, de estar na área do ensino. Na sétima série, antigamente, na sétima série do Colégio das Irmãs, eu fui convidado pelo professor Arnaldo para ser monitor de matemática, para ajudar meus colegas de sala. E naquele momento ali, ainda criança, eu reparei que eu tinha uma grande satisfação, me motivava bastante ajudar e orientar meus colegas de sala. Depois essa impressão ela foi se perdendo e acabei virando professor por acidente. Me tornei professor no início da faculdade, fui ser bolsista numa escola estadual, Maristela, lá no Liberdade. E aí fui me descobrindo, muito jovem, com 17 anos, recebendo um feedback muito bom dos alunos. Tinha uma turma que, curiosamente, eu era o mais novo da sala, era uma turma de terceiro ano à noite. E eu via sempre uma resposta muito boa, os alunos me tratando com muito respeito, a sala de aula sempre cheia. E isso foi me despertando e foi me cativando. E aí hoje estou aqui, há 17 anos, sendo professor de matemática e apaixonado por essa profissão. Hugo, a gente sabe que muitas pessoas têm assim uma dificuldade com a matemática. Eu sou uma delas, inclusive eu fui aluna de Hugo e eu sempre tive realmente assim essa dificuldade. Como você vê essa relação? Tem a criação de uma mística em torno dessa área de exatas? Letícia, eu acho que o sistema educacional, principalmente na área de matemática, ele é muito complexo, São conteúdos muito grandes, São temas muito grandes, muitas vezes que não tem tanta aplicação, mas que é necessário para um entendimento futuro. Então eu sempre digo que há um momento na vida do aluno que ele meio que desconecta da matemática, porque quando você está ali no ensino fundamental 1, aquelas atividades que a matemática propõe para o aluno, normalmente são as atividades que o aluno mais tem interesse, tem engajamento, então todo mundo começa curtindo a matemática. E aí há um momento ali no ensino fundamental 2, quando surge a álgebra com as letras, com as equações, que fica um pouco mais abstrato, e aí há essa desconexão. Eu acho que há uma falha tanto do próprio sistema, em relação aos conteúdos que são propostos em cada fase da vida do estudante, assim como também um déficit na formação humana dos professores, que fazem com que ele meio que trate essa ciência de uma forma muito fria e exata, e não atraindo tanta atenção do aluno. Então você vê que no final do ensino fundamental 2, no começo do ensino médio, os professores que têm mais contato com os alunos, que têm mais aquela proximidade com os alunos, são os professores de biologia e de humanas, porque exatamente tratam de temas muito reais para todos, o corpo humano e o processo histórico de formação da sociedade como um todo. Então, a matemática fica ali um pouco afastada, um pouco mais distante, um pouco mais fria, e perde essa interação professor-aluno, e o aluno vai criando barreiras, vai criando alguns déficits, e esses déficits vão só aumentando ao longo do ensino médio. Então, aí você vê hoje numa sala de ensino médio com 40 alunos, você vai ter 5, no máximo 10 que vão ser ali engajados com a matemática, e a outra grande maioria fica um pouco perdida. O Enem mudou um pouco isso, então essa realidade vem mudando, e a gente espera agora com o novo ensino médio que melhore um pouco mais. Hugo, ser professor já é ali uma tarefa muito difícil. Eu acredito que ser professor de matemática é mais ainda, justamente porque você tem que tentar chamar os alunos, para esse meio. Como é que você como é essa sua relação com a docência? Como é que você tenta exercer esse papel? Eu acho que toda atividade que é complexa, ela também é muito prazerosa, Então, você ajudar a
evoluir pessoas, né, as pessoas a melhorarem de vida, a desafiarem seus limites e melhorarem em qualquer sentido. Então é muito prazeroso você ver aquela evolução, né? Então, ser professor de matemática, numa ciência que às vezes parece tão abstrata e fora da realidade, é um desafio, mas quando você traz essa matemática para a realidade das pessoas, quando você traz os contextos históricos, mostra de onde isso surgiu, quais foram as primeiras pessoas que pensaram sobre isso, por que que as pessoas pensaram sobre isso. Porque a matemática, ela é uma ciência natural. Ela se desenvolveu para ajudar as pessoas a organizarem melhor as suas vidas em associação com a natureza. Então, quando a gente resgata isso, a gente desperta, a gente planta uma semente e desperta a atenção. Então, hoje, o que a gente mais se fala, né, nessa era moderna das redes sociais, é como cativar a atenção das pessoas. E nós, professores, temos esse desafio de cativar a atenção dos nossos alunos. Então, a partir do momento que você convence, que você cativa, aí o trabalho vai ficando mais fácil. Hugo, a gente falou um pouquinho sobre esse papel seu enquanto professor. Mas como foi a sua trajetória até chegar no Radix, até chegar nesse cursinho preparatório, que hoje tem um nome muito forte aqui em Mossoró, né? Tido aí como o melhor cursinho de matemática. Como é que você pode explicar para a gente como foi essa trajetória? Eu comecei, como eu citei, né, no Colégio Maria Estela, e aí eu era professor das escolas estaduais, ensinei em mais 2 escolas, e aí eu comecei a organizar uma série de aulões com um professor meu, o professor Thales, professor de História, e nós começamos a fazer aulões beneficentes, que arrecadavam alimentos, eram feitos no auditório da Biblioteca Municipal, e a gente doava esses alimentos para ajudar pessoas carentes e ajudava os alunos carentes que não tinham acesso a cursos preparatórios para o vestibular na época. E aí a gente começou a fazer esse projeto, o projeto foi ganhando corpo, foi sendo divulgado por vários veículos, e aí muitas escolas entraram em contato e eu comecei a aceitar alguns convites e passei a dar aula em algumas escolas privadas aqui na cidade. Com pouco tempo, eu me senti um pouco limitado por esse sistema que eu falei, que eu critiquei anteriormente, né? Eu me sentia limitado na sala, na questão do material didático, do tempo de aula que eu tinha, da burocracia que o sistema educacional hoje exige. Então eu me via muito tolhido e limitado por esse sistema. E aí em 2010 eu resolvi abrir o curso para poder ter essa liberdade criativa. Fazer o meu material, propor a minha aula, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de burocracia, mas que focasse no principal, que é o processo de aprendizagem. E aí me vi desafiado para atrair, para poder fazer com que meu aluno ele permanecesse no curso. Porque a gente começou fazendo um curso de 4 meses, na época preparatório para o vestibular da UFRN, e o aluno ele não tinha vínculo, ele não era preciso, assim como na escola, ele ia até o final, ele poderia desistir a qualquer momento. Então a minha motivação seria fazer ele ter interesse em voltar na próxima aula. Então eu sempre tinha que entregar algo e sempre tinha que mostrar que o aprendizado estava acontecendo. E aí esse projeto foi acontecendo, né? E hoje, em 2023, nós estamos indo para o 14º ano. Essa é a 14ª turma do Radix, já virou um adolescente. Hugo, falando sobre o Radix, você acredita que o Radix ele tem um método de ensino? Você acredita em métodos? Mas assim, quando a gente fala métodos, parece que é uma fórmula pronta. Mas não uma fórmula pronta, é uma maneira diferente de apresentar para os alunos as disciplinas. Sim, com certeza. Acho que cada professor tem um pouco de particularidade, né? E no Radix eu realmente implemento um método que eu mesmo criei, que é um método um pouco participativo, né? Onde o professor sai do centro, ele sai do foco e divide esse foco com os alunos. Então a aula ela é uma aula diferenciada em relação às aulas que a gente está acostumado a ver na escola. Então eu convido os alunos a participarem comigo com dinâmicas e com a metodologia que eu desenvolvi. Então eu trago a história da matemática, tentando despertar esse interesse, né, um interesse social, natural, tentando humanizar mais essa ciência, né? E aí convido os alunos a se testarem, a participarem ativamente da aula para eles observarem o que eles não sabem. Porque no processo de aprendizagem, o primeiro passo é você descobrir o que você não sabe. Então, às vezes, a pessoa ali está tão perdida naquele tema que ela ainda nem sabe o que ela não sabe.
Então, a minha aula, ela serve para o aluno despertar esse ponto, dele entender o que ele não sabe, para que junto a gente vá construindo e buscando esse conhecimento. Então, assim, o método, ele é totalmente diferente de métodos tradicionais e tudo que é feito é pensado na execução desse método, desde a criação do material, a forma como o material é entregue para o aluno, a forma como a aula acontece, a quantidade de aulas por semana, o suporte pós-aula. Então, tudo é conectado para fazer com que esse método realmente tenha eficiência. Hugo, nós vamos exibir aí para o pessoal de casa uma imagem sua e eu queria que você falasse como foi ter a maior nota de matemática no Enem em 2020. Foi uma sensação muito boa, né? Eu sempre falo que eu treino meus alunos para ir para a guerra, né? Que é a prova do Enem, para a guerra. E eu, como aquele general, né, não vou ficar ali no quartel. Então, eu gosto de fazer a prova também para sentir na pele aquela experiência que os alunos sentem, para poder trazer para minhas aulas essa realidade, essa pressão que o Enem dá, né, sobre o tempo de prova, sobre tudo. E, assim, a prova de matemática, ela é uma prova muito extensa, são 45 questões, e a prova do Enem é uma prova muito inteligente e muito dinâmica. Ela não é uma prova que exige tantos conteúdos de matemática em alto nível. Ela exige muito atenção, criatividade, interpretação de textos e um foco absurdo para que você não seja distraído por pequenos, né, problemas que são colocados ali no meio das questões. Então, assim, já teve edição no Brasil do Enem com 8 milhões de inscritos, onde apenas 5 pessoas conseguiram fechar a prova. Então, a prova de matemática, mesmo sendo um professor de matemática, não é uma missão tão simples de você fechar. E em 2020 eu consegui esse feito, né, e consegui ter a maior nota do Brasil. Para dar uma segurança também maior para os nossos alunos. Com certeza. Hugo, muito obrigada. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco. Hoje estamos conversando com Hugo Gomes, professor de matemática, sobre o ensino na era das redes sociais. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Já estamos de volta com o programa Em Pauta, tanto no canal do YouTube da UERN-TV, como também no canal 23.1 da TCM. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje estamos falando sobre o ensino na era das redes sociais. Nosso convidado é o professor Hugo Gomes. Antes de continuarmos o bate-papo com o professor, vamos exibir trechos da matéria sobre o uso do TikTok e do Instagram na educação de jovens. A reportagem foi em parceria com o canal Futura.
na mão de todas as pessoas. Então a escola, ela tem que o quê? Ela tem que abrir essa porta para pegar a tecnologia como um auxílio, como um apoio educacional. Então, assim, professor tem que usar a tecnologia de uma forma assim, significativa para a aprendizagem. Porque quando a gente fala em tecnologia, em mídias sociais, a gente pensa muito no entretenimento, mas não. Né? A educação também está nesses lugares. Então, assim, nós, enquanto professores, as escolas, tem que ter essa parceria, porque hoje nós não somos apenas consumidores, nós também somos produtores. Então, a criança, desde a infância, ela já produz um conteúdo. Quando ela pega o celular do pai e da mãe, ela grava, ela filma alguma coisa, ela fala, ela manda uma mensagem. Então, nós, enquanto professores, temos que estar ali mediando, orientando essa criança, né, desde pequeno, da melhor maneira possível para ser esse produtor consciente, né, e utilizar a tecnologia de uma forma positiva. É importante também, ao passar lá no feed do TikTok, eles verem que não tem apenas o entretenimento, mas que tem também ali educação, que tem aula que eles podem aprender. Isso é muito importante. Então, levar assim para os jovens que as mídias, as plataformas de vídeos, elas não estão ali só para entretenimento, mas também para aprender. Hugo, no final do primeiro bloco, nós estávamos falando sobre a sua participação, né, no Enem 2020, que teve aí a maior nota de matemática do Brasil. Mas qual é que você nota as maiores diferenças da época em que você começou a ensinar para agora, né? As diferenças aí no método de ensino-aprendizagem? Até mesmo pela forma como as avaliações são feitas hoje, né? A chegada do Enem, ela obrigou que os professores tivessem uma nova metodologia em sala de aula. Então, aquela matemática muito pura, muito exata, muito abstrata, ela deu lugar a uma matemática muito mais humanizada, aplicada às situações do mundo real. Então, hoje, eu diria que as técnicas e as operações e as fórmulas matemáticas, elas estão em menor importância frente a uma matemática mais viva, mais criativa, onde a gente discute em sala de aula problemas como ir ao supermercado, optar ali por qual é o produto que você vai economizar mais, aquela história de leve 3, pague 2, qual é o desconto que a gente está obtendo, enfim. Então, hoje, o professor ele tem que estar muito mais antenado com as aplicações matemáticas à sua volta e fugir um pouco mais do que está no livro, né? Porque aquilo ali ainda é muito técnico e está muito preso a um cronograma, né? aos parâmetros curriculares que são bem antigos, que, como eu disse no início, está para ser agora atualizado com a chegada do novo ensino médio. Hugo, como você vê essa transição de um período mais teórico do método ensino-aprendizagem para uma era mais digital? E também falando um pouquinho sobre o seu curso, como você fez essa transição? Eu acho que durante a pandemia, né, em 2020, muitos professores que antes relutavam fazer essa transição, de fazer essa associação entre o presencial e o online, foram obrigados a, né, ingressar nesse mundo. E aí meio que acelerou o processo, né? Então todo mundo se viu obrigado a entrar nesse universo, né, dos cursos online e teve que começar a se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que a gente está vivendo assim, uma transformação muito grande na era da educação. Acho que nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então, a pandemia gerou uma transformação que vai ficar para sempre. E hoje em dia, os professores que não são, nem só professores, acho mesmo a gente percebe os próprios médicos, engenheiros, né, jornalistas, enfim. Quem não está hoje integrado ao mundo digital, às redes sociais, vai perdendo espaço e vai perdendo alcance. Porque eu acho que hoje qualquer profissão, a importância de qualquer profissão está muito associada ao seu alcance, né? ao quanto você consegue fazer com que as pessoas engajem naquela sua fala, naquele seu conteúdo. Então, eu acho que o mundo digital ele veio para agregar bastante, né, ao mundo da educação. E assim, qual o grau de importância que hoje você nota que as redes sociais têm tido nesse processo de aprendizagem? Eu acho que as redes sociais ela têm uma missão de chamar a atenção, de gerar aquele primeiro contato, aquela primeira experiência de forma mais rápida e menos densa, né? Quando a gente fala de Instagram e de TikTok,
A gente vê ali um oceano de informações, né, de todas as naturezas, e nós, professores, que estamos levando conteúdo um pouco mais teórico, um pouco mais denso, como matemática, a gente precisa ser muito assertivo em levar conteúdos e levar pautas que sejam agradáveis para a pessoa que está ali no Instagram, que está num momento de descontração, um momento de lazer, que ela acha aquilo ali interessante, curioso, e que depois ela vá, né, consumindo aquele conteúdo até chegar, a gente sempre fala nessa transição de o Instagram e o TikTok seria a porta inicial e o YouTube seria o lugar onde está ali realmente o conteúdo mais denso, mais profissional. Então, nós professores, a gente tem essa missão de pegar esse conteúdo e meio que instagramar, é o nome que se usa muito hoje, né? De trazer esse conteúdo leve, que chame a atenção, que desperte curiosidade, para que os alunos, ali no Instagram mesmo, consigam associar tanto o lazer quanto um pouco também de educação, de conteúdo de valor. Sobre as redes sociais, quais são as redes sociais que o Radix está hoje? Hoje a gente está no Instagram, estamos no TikTok e principalmente no YouTube. O YouTube é a rede que, digamos assim, entrega o modelo, né, de transmissão, enfim, de conexão que mais agrada e mais atende à nossa realidade enquanto professor. Mas o Twitter também, né, é uma rede que ajuda, que você cria ali um pequeno blog sobre as matérias que você está estudando. Enfim, acho que o interessante mesmo hoje é a integração desses principais redes sociais, né, onde estão as pessoas. A gente tem que estar onde estão as pessoas. Hugo, em relação a essas redes sociais aí que vocês estão inseridos, como é que vocês organizam o material que estão lá, que vai ser disponibilizado? Você participa ativamente? Tem uma equipe por trás? A gente tem uma equipe por trás, né? O curso tem um estúdio próprio, onde a gente faz as nossas gravações. E dessas gravações de aulas, a gente começa a cortar pequenos vídeos e fazer os chamados nuggets, né? E aí começa a jogar nas redes sociais para atrair a atenção nesse mundo aí que a internet está, né? A questão do conteúdo hoje que é muito pulverizado, né? Nós temos o aluno, principalmente, ele tem que ter um filtro muito grande para também não se perder no momento que ele decide estudar na internet. Então, ele vai ter ali um oceano de conteúdos, né, de todas as frentes, de todas as redes sociais, de todas as qualidades. Você vai ter conteúdo ruim, vai ter conteúdo mais ou menos, vai ter conteúdo ótimo. Então, é muito importante o aluno ter uma referência para que ele possa ser um pouco mais crítico na escolha desse conteúdo, né? Então, a gente tanto produz, a partir das nossas aulas, conteúdos fracionados para as redes mais rápidas, quanto a gente também tem uma equipe de produção de copy, né, para poder entregar vídeos já formatados e prontos para cada rede social. Então, existem vídeos que são para o Instagram, existem vídeos que são para o TikTok, existem vídeos que vão para o YouTube. Conversa muito produtiva e esclarecedora com o Hugo. Desse modo, vai chegando ao fim esta edição do Em Pauta. Muito obrigada pela presença e contribuição, Hugo. Deixo aqui aberto para suas considerações finais. Muito obrigado, Letícia. Queria agradecer mais uma vez o pessoal da UERN-TV, na sua pessoa, pelo convite. E dizer que estou sempre à disposição aqui para vir falar sobre educação, sobre matemática, sobre Enem, que é a minha vida, né, há 14 anos. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Hugo, com certeza. Lembrando que você pode assistir nossa programação e muitos outros conteúdos no nosso canal do YouTube, o youtube.com/UERN-TV. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais um episódio do Em Pauta. Obrigada pela sua audiência, te desejo uma excelente semana e até mais!